Pois é, galera, boa tarde. O presidente teve que resolver um problema ali, aí ele pediu para eu fazer a iniciação. Então, pois é, né? Segundo seminário que nós estamos apresentando aqui, peraí, em 2021, né? Segundo seminário. Semana passada foi Vinícius que apresentou, essa semana ficou comigo. Semana que vem não tenho certeza, é Saulo, é? Rapaz, eu acho que vou descobrir já já. Eu acho que é o Vitor Breno. Ah, é Vitor. Enfim. Semana que vem sou eu já, é? Enfim, semana que vem já tem outro, provavelmente no mesmo horário. E essa semana eu escolhi o tema anaflaxia. Estudei muito, passei a semana toda estudando. Estava desde o início lembrando desse lindo seminário que eu tenho para apresentar. Tem um mês que o André quer dar essa aula. Enfim, Estudou muito desde ontem. se a tela estiver pegando fogo é porque o slide está quentinho. Eu acabei de terminar ele. Enfim, vamos começar. Eu peguei o tema anaflaxia. Para começar na introdução, o que é? Anaflaxia é uma manifestação clínica sistêmica. Lembrem desse ponto sistêmica. E característica, normalmente ela é grave, pode dar leve, mas normalmente ela é grave, e ela é desencadeada por uma reação das imunoglobulinas do tipo E, que é o IgE, o famoso IgE. Após uma... Peraí, que eu acho que alguém pediu para aceitar. Pronto, deu certo. O IgE, que após uma exposição de um antígeno que o indivíduo tenha previamente tenha sido sensibilizado. Eu trouxe aqui alguns dados, não trouxe brasileiro porque no livro não tinha brasileiro, dados brasileiros estavam indisponíveis. Nos Estados Unidos, a cada 100 mil habitantes, nós temos 30 casos de anaflaxia. Reino Unido, a cada 2.300 atendimentos na emergência, um caso é de anaflaxia. E no mundo, estima-se ter 154 casos fatais a cada 1 milhão de pacientes internados por anaflaxia. Para começar, nós precisamos diferenciar uma manifestação alérgica de uma anaflaxia. Aqui eu trouxe a manifestação alérgica, normalmente ela é local. Ela é um problema, ela vai ter alguns sintomas característicos da alergia, que também são característicos da anaflaxia. Só que na manifestação alérgica ela é local e na anaflaxia ela é sistêmica. A diferenciação principal de ambas é isso. Um é local e a outra é sistêmica. Uma alergia pode vir a desencadear uma anaflaxia, mas não necessariamente uma é a mesma coisa da outra. As causas. Dados que eu trouxe do livro da USP, o principal causa são alimentos, normalmente frutos do mar. Tem também veneno de inseto, mais conhecido, os insetos mais conhecidos que podem causar anaflaxia são as abelhas e as vespas. Temos medicamentos, dos medicamentos que eu trouxe antibiótico, insulina, heparina, protamina, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, sulfas e derivados, anti-inflamatórios, opiáceos e vacinas. Desses aqui, o que causa a reação mais grave são os antibióticos e um dos mais conhecidos são as vacinas, principalmente agora no Covid. Aí tá saindo muito na mídia esse negócio, você tem alergia à vacina tal, não pode tomar a vacina do Covid. E a reação à vacina, Alguém falou? Eu ia mencionar que elas são conservadas, alguns... A cepa é conservada, o vírus, né, neutralizado, é conservado na albumina. Aí quem tem alergia a ovo, geralmente, algumas proteínas de fruto do mar também são usadas, geralmente não pode tomar. Isso. Enfim, antibiótico dos medicamentos é o que traz a reação anaflática mais grave. Tem também exercícios, imunoterapia e causas idiopáticas, que são aquelas causas que a gente não sabe do que diabo é, do que é que veio. A anaflaxia é um processo alérgico e mediado pelo IgE, caracterizando o mecanismo de hipersensibilidade do tipo 1, a alergia. Aqui eu trouxe a fisiopatologia da anaflaxia. A imunoglobulina E, ela vai estar ligada aos basófilos e aos mastócitos. Os basófilos são as células circulantes e os mastócitos são as fixas,
são as dos tecidos. O IgE vai ser produzido quando tiver o primeiro contato com o alérgeno. O IgE vai ser produzido e vai ficar em contato junto com os basófilos e os mastócitos. Numa exposição subsequente, ou seja, em uma segunda exposição a este alérgeno, um alérgeno vai se ligar a duas IgEs próximas e vai desencadear um processo em cadeia. Esse processo ele vai liberar mediadores pré-formados. Esses mediadores são as histaminas, triptinases, quinases, heparinas, fator de liberador de histamina, citocinas e mediadores derivados de fosfolipídio da membrana celular, que são as prostaglandinas. Desses mediadores pré-formados, eu peço que vocês prestem mais atenção na histamina, que, enfim, é o que a gente mais conhece e é o principal para desencadear os sintomas da anafilaxia. Nessa resposta imune ao IgE, o livro traz 3 reações distintas, são 3 tipos de reações. Nós temos a reação aguda, que é aquela que vai acontecer segundos a minutos após a exposição, ou seja, ela é quase instantânea, e a cadeia, ela desencadeia principalmente por causa dos mediadores pré-formados. Vai jogar os mediadores, que a gente viu aqui, que são histaminas, principalmente as histaminas, e essas histaminas, esses mediadores, é que vão causar os sintomas, na aguda. Na tardia, ela vai aparecer horas depois. Vai ser horas depois e independente da aguda. Tipo assim, eu posso ter uma aguda e segundos a minutos depois da exposição e horas depois eu posso ter a minha tardia. Só que não obrigatoriamente eu preciso ter a minha aguda. Eu posso simplesmente pegar o antígeno, entrar em contato com o alérgeno e horas depois ter os meus sintomas. Vai ser conhecido como reação tardia. Essa reação tardia, a gente viu que na aguda os principais mediadores são os mediadores pré-formados. Já na tardia, ela vai ser por conta nessa fase, vai ser os leucócitos circulantes. Vai ser os eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos e linfócitos do tipo T. Que vão ser recrutados por substâncias quimiotáteis liberadas ainda na fase aguda e passam a influenciar as reações locais. Já na fase crônica, a fase crônica vai ser aquela em que o tecido ou o órgão, o local que vai ser atacado, ele vai ser atacado, ele vai entrar em contato repetidas vezes ou então por um tempo prolongado. No caso da anafilaxia, as 2 primeiras fases de reações podem acontecer. Aqui eu trouxe, que são o que o livro trouxe, as reações imunodependentes do IgE. Não necessariamente as 3 são da anafilaxia. A anafilaxia são principalmente a aguda e a tardia. A crônica normalmente são causas alérgicas, são as manifestações alérgicas. A famosa histamina. A histamina, ela tem uma maior ligação nos receptores H1 e H2, que eles estão presentes na musculatura lisa, endotélio, glândulas e terminações nervosas. A partir dessa ligação, a histamina ela vai desencadear uma vasodilatação, broncoconstricção, aumento da permeabilidade vascular, uma hipersecreção mucosa e uma ativação do sistema nervoso autônomo. A partir dessa ação da histamina, a gente vai entender quais são os sintomas que você vai encontrar na anafilaxia. Dos achados clínicos, nós temos que os principais sistemas acometidos pela anafilaxia é o sistema respiratório, o cardiovascular, o cutâneo, gastrointestinal e o neurológico. Os sintomas eles vão se estabelecer normalmente de minutos a horas depois, mais comumente na primeira hora. A velocidade de reação em que o primeiro sintoma vai ocorrer, ele está diretamente ligado à gravidade do caso. Ou seja, se eu tiver quanto mais cedo eu tiver o meu sintoma de anafilaxia, provavelmente mais grave será o caso de anafilaxia daquele paciente. E essa duração ela pode se prolongar por até 48 horas. A gente chama disso esse prolongamento de até 48 horas de uma anafilaxia prolongada. Ele pode ter 2 tipos de sistema. Ele pode ter um sistema unifásico e pode ter um sistema bifásico. No sistema unifásico, eu vou ter o meu sintoma, eu vou tratar o meu sintoma, eu vou ser curado do sintoma e acabou. No meu sistema bifásico, vai ser como se fosse um ciclo. Eu vou ter o meu sintoma, depois eu vou melhorar e tardiamente eu posso ter novamente esse sintoma. O bifásico é o caso em que vai ter aquela minha reação tardia.
Unifásico, reação aguda, tratou, acabou. Ou então só reação tardia, tratou, acabou. No bifásico eu vou ter tanto a aguda quanto a tardia. E essa tardia eu posso ter a tardia, posso melhorar e depois ter novamente. Os critérios diagnósticos da anafilaxia. O livro traz, mais uma vez, 3 critérios de diagnóstico. O critério de diagnóstico número 1, ele vai ter um início agudo de uma doença, em minutos ou horas, com envolvimento da pele e ou mucosas, e além desse envolvimento da pele e mucosa, eu vou ter ou um acometimento das vias respiratórias, pode ser uma dispneia, um estridor, hipoxemia, sibilo, ou então vai ter uma redução da pressão arterial ou sintomas relacionados a um hipofluxo sanguíneo. Ou seja, no critério diagnóstico 1, eu vou acometer minha pele e ou minha mucosa, mais um acometimento respiratório ou uma redução da APA. No critério tipo 2, eu vou ter 2 ou mais dos seguintes achados, que vai ser um envolvimento da pele e mucosas, um acometimento respiratório e uma redução de PA, que a gente viu no critério 1, e além disso nós teremos sintomas gastrointestinais persistentes. Por um exemplo, vômito, cólica, dor abdominal, diarreia. No 2, a gente pode ter qualquer um desses critérios, 2 ou mais. Aí eu já posso diagnosticar mais uma vez como anafilaxia. E no critério 3 vai ser uma redução da PA após uma exposição do alérgeno que eu já reconhecia. Ou seja, o paciente já entrou em contato com esse alérgeno, já deu uma manifestação clínica de alergia, ou então uma outra manifestação de anafilaxia. Tratei, mais na frente, eu vi que esse paciente teve mais uma vez, o paciente relatou que teve mais uma vez um contato com esse alérgeno e que está com a redução da PA. Redução de PA mais exposição ao alérgeno já conhecido, eu também caracterizo como um critério diagnóstico da anafilaxia. Os critérios 1, 2 e 3 caracterizam anafilaxia, são critérios de diagnóstico da anafilaxia. Dos sistemas, nós temos, dos sistemas que a anafilaxia pode acometer, nós temos a pele, que vai ter um envolvimento cutâneo, a apresentação mais comum, você vê, enfim, a pele vai estar vermelha, pode ter edema, urticária. Posso ter também sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreias e cólicas, que a gente já viu nos critérios diagnósticos. No neurológico, eu posso ter tontura ou síncope, pode estar presente na maioria ou não de hipotensão ou choque anafilático, tontura e síncope. E nas vias aéreas, as vias aéreas ela pode acometer tanto as vias aéreas superiores, que vai ter um estridor, vai ter disfonia, rouquidão, ou uma dificuldade para deglutir por conta do inchaço, por conta do edema, ou então as vias aéreas inferiores, que nesse caso eu vou ter sibilância e uma sensação de aperto no peito, que indicaria o envolvimento das vias aéreas baixas, no caso um broncoespasmo, causado, que a gente viu lá, pela histamina. Exames complementares. Por que eu vou passar um exame complementar? Como a anafilaxia tem os sintomas muito parecidos com muitas outras patologias, principalmente a manifestações alérgicas, às vezes é necessário que eu faça um exame complementar para eu diferenciar essa patologia, para saber se é ou não anafilaxia. No caso dos exames complementares, o livro traz alguns passos importantes. Nesses passos nós temos a presença de sintomas semelhantes no passado, ou seja, se esse paciente já teve esse sintoma antes, se teve esse sintoma antes, se foi por conta de uma exposição a um alérgeno, definir o agente causal, se foi um medicamento, se foi um alimento, se foi um inseto, se foi uma causa idiopática, listar todos os medicamentos usados pelo paciente. Nesse de listar os medicamentos, a gente tem que listar, e além de listar, a gente tem que fazer uma relação com o tempo. O paciente tomou, um paracetamol há tantas horas, e a partir daí ele começou a sentir tais sintomas. Eu vou listar qual medicamento foi e a partir de que momento ele começou a sentir os sintomas. Se tem alguma relação com o tempo. E diferenciar as manifestações alérgicas da anafilaxia é menos importante na emergência. É meio claro, meio óbvio. O paciente chegou lá, não está conseguindo respirar, está em iminência de choque, o caso está muito grave. Não tem necessidade de eu chegar e, será que é uma manifestação alérgica ou será que é uma anafilaxia? Eu vou fazer o exame tal para saber se é um... Não, é só questão de nomenclatura. Trata e pronto.
Depois, depois é que eu posso solicitar algum exame e através de um clínico, de um alérgeno, de um médico já especialista com alergias, é que eu vou passar um exame, que eu vou diferenciar e que eu vou tratar posteriormente. Mas na emergência é só questão de nomenclatura. No caso de um exame, os exames que eu posso solicitar é uma dosagem de triptase e de histamina, podem ser úteis, ou outras investigações podem ser realizadas envolvendo a pesquisa in vitro do IgE específica. Aqui, como eu falei, no entanto, essas solicitações de exames são mais comuns fora dos ambientes emergenciais. Vou para a emergência, tratei a emergência, meu paciente já está bom. Posteriormente, eu posso indicar ele a passar por uma clínica e ver detalhadamente quais são os alérgenos, o de que ele tem alergia e as orientações. O diagnóstico diferencial. Como tem muitas patologias que os sintomas são parecidos, eu vou me ater a diferenciar principalmente aquelas manifestações mais graves ou então as mais comuns. Das manifestações mais comuns, eu tenho a hipotensão ou choque, dispneia, erupção cutânea com urticária ou edema, angioedema, e alterações do nível de consciência. Esse fique de olho foi que o livro traz várias patologias, tá aqui elas, só que ele traz tipo assim, do sistema circulatório que vai ter redução da pressão arterial. Aí ele traz arritmia cardíaca, infarto agudo do miocárdio, sepse, hipovolemia e tudo mais. Ele traz muitas, só que, tipo assim, é só por questão de curiosidade. Tá aqui, essas doenças são as patologias que vão ter sintomas parecidos com a anafilaxia. Ele não traz um exame que eu possa, a partir disso eu vou saber que é anafilaxia, a partir disso eu vou saber que é um infarto, ou então que é uma arritmia, ou que é uma reação vasovagal. Ele só diz que prestem atenção nas manifestações clínicas mais comuns e mais graves e saibam diferenciar da anafilaxia. No tratamento, as condutas variáveis, ele traz PCR, suporte inicial, adrenalina, antihistamínico e corticoides. De início, a PCR. Caso o paciente esteja muito grave e tenha uma parada cardiorrespiratória, o livro traz para você seguir o ACLS 2010. Só segue o suporte avançado de vida. O passo a passo é o mesmo do ACLS, o que a gente já viu desde o início, desde lá do BCC. E o que ele traz além disso é que é prudente não encerrar os esforços precocemente. Tendo em vista que a maior parte dos pacientes com anafilaxia são jovens, não tão idosos, são jovens ou crianças, ele preconiza para você passar mais tempo fazendo esse PCR, mais tempo do que o ACLS indica, porque a chance de sobrevida é maior pelo paciente ser um jovem. No suporte inicial, eu vou fazer acesso venoso, elevação dos membros inferiores para controlar a pressão arterial, caso esteja com a pressão arterial reduzida, fluido isotônico por via endovenosa e oxigênio nos casos de envolvimento respiratório. Na adrenalina, é o principal medicamento. A gente tá com anafilaxia, adrenalina. Anafilaxia, adrenalina. É a principal medicação que eu vou usar. A via de administração principal é a intramuscular. A principal é a intramuscular. Na coxa. Trouxe aqui, ó, músculo vasto lateral, na coxa. A adrenalina na coxa, via intramuscular. Posso usar subcutânea, só que ela é indicada para casos mais leves. E eu posso indicar a endovenosa, só que a endovenosa é nos casos bem mais graves, extremamente mais graves. Deve ser fornecida o mais precocemente possível. Quanto antes eu aplicar a adrenalina, melhor a sobrevida do paciente. E as doses recomendadas para anafilaxia são diferentes da PCR. E aqui eu trouxe só uma curiosidade. A aplicação de adrenalina próximo ao local de injeção da substância implicada na anafilaxia e os de torniquete não são recomendados. Ou seja, tem muito sobre o torniquete, tem muito essa crença principalmente no interior, foi picado por uma abelha, tá com um problema tal, faz um torniquete que o sangue não vai circular, não sei o quê. Não, o uso do torniquete é totalmente desconsiderado, nesse caso. E no caso dessa aplicação, é que,
sei lá, eu injetei um antibiótico em tal local. Não tem essa recomendação de aplicar a adrenalina no mesmo local em que foi aplicado o alérgeno. Entendeu? Não tem essa relação. Não é recomendado. Dos antihistamínicos, a administração de ambos os bloqueadores, tanto em bloqueador de H1 quanto em bloqueador de H2, determina a resolução mais rápida da urticária. Não tem diferenças no controle da pressão arterial ou de outros sintomas. O antihistamínico vai para H1 e H2. Vai bloquear H1 e vai bloquear H2. Ele não vai ter uma influência na pressão arterial. A via de administração é parenteral e oral, sendo que na emergência a gente pensa logo em parenteral. A difenidramina é o mais estudado, só que eu também posso usar nitidina. Não tem nenhuma indicação, eu uso mais um ou outro. Os dois têm a mesma eficácia, só que a gente preconiza usar mais a difenidramina por ter mais estudos. Temos também o uso de corticoide. O uso do corticoide é mais para o tratamento empírico. O objetivo dele é atenuar possíveis reações tardias e o tratamento de broncoespasmo. O corticoide, eu posso usar tanto a metilprednisolona quanto a prednisona. O corticoide a gente vai ver mais na frente que é indicado também na conduta, lá, está na hora, mas é mais indicado para tratar manifestações tardias. É uma manutenção da medicação, no caso do corticoide. Outros medicamentos, eu também posso usar, em caso de broncoespasmos, eu posso usar broncodilatadores respiratórios e posso usar drogas vasoativas em infusão contínua, como a dopamina e a noradrenalina, em doentes com hipotensão refratária ao tratamento inicial. Se o tratamento inicial não funcionou, eu posso tentar usar a dopamina e a noradrenalina. Esse glucagon, o livro trouxe um parágrafo específico para ele, porque ele traz que, no caso que a adrenalina estiver concorrendo contra os receptores por conta dos beta-bloqueadores, se o paciente já faz um exemplo, o paciente faz um uso de um beta-bloqueador para algum problema, aí eu posso usar o glucagon, já que a adrenalina vai estar competindo contra esse beta-bloqueador. É indicado usar o glucagon além da adrenalina. Recomenda-se observar. Sim, aí, para finalizar, o livro recomenda observações. Quando é que eu vou observar? Quando a apresentação clínica inicial é mais grave, ou seja, os sintomas iniciais são graves, como a hipotensão, broncoespasmo, edema de laringe, anaflaxia após exposição oral, principalmente em casos de antibiótico, e quando esses doentes com reação inicial demorada, ou seja, com mais de 30 minutos após o estímulo. A duração dessa observação vai ser de 8 a 24 horas, e uma alta hospitalar ela vai ocorrer após o controle clínico satisfatório e as devidas orientações. Orientações no caso, se a anaflaxia foi por conta de um alimento, aí eu vou dar as minhas indicações, ter cuidado com o medicamento, com alimento tal, se for por conta do medicamento, ter cuidado com o medicamento tal, se for uma causa idiopática, aí causa idiopática não tem muito o que fazer não, né? Enfim, eu posso dar a minha alta hospitalar quando eu tiver com o meu controle clínico satisfatório, ou seja, quando o paciente já estiver bom e quando eu der as devidas orientações. E aqui no caso a manutenção de medicamentos, o que eu falei lá, recomendo, assim, não é uma coisa já estudada do tipo, gente, precisa fazer isso. Não, é que alguns autores, não são todos, alguns autores, recomendam uma combinação de corticóide e de antihistamínico durante 3 a 4 dias. E caso o paciente faça uso de algum beta-bloqueador, eu retirei esse beta-bloqueador durante esse tempo. Aí eu trouxe aqui esses colírios para glaucoma, porque a gente viu que alguns colírios que a gente usa para tratar glaucoma, eles são de beta-bloqueadores. A gente também tem que parar esses colírios. Você vai chegar ao paciente, vai administrar adrenalina, não está funcionando, aí você vai perguntar ao paciente, você faz uso de algum remédio para pressão? Aí, sei lá, um beta-bloqueador. Enfim, aí, não faço uso para nada. Só tem um colíriozinho. Aí quando você vai ver esse colíriozinho, é um beta-bloqueador. Você também deve parar ele. E aqui eu trouxe uma curiosidade que, enfim, o livro também trouxe, foi orientar o uso de braceletes, cartões e relatório médico. Aí existem alguns braceletes que, enfim, você pode indicar ao paciente que ele vem dizendo, não, tem uns que tem, não, paciente fulano de tal, idade, tudo bem direitinho, aí tem, sou alérgico a
tal coisa, sou alérgico a fruto do mar, sou alérgico a medicamento. Enfim, aí tem tanto os braceletes quanto os cartõezinhos. E era isso, gente. Bem rápido, bem simples. Alguma dúvida? Só um detalhe que a gente tinha visto, e só relembrar, que quando o paciente entra em PCR por parada cardiorrespiratória, eu posso ainda tentar via aérea avançada, mas eu tenho que lembrar de pegar uma cânula menor, né? Acho que são 2 números menor do que o número normal do paciente por conta do edema de glote para passar. Isso. Acho que a gente viu isso agora com o Heitor, semana passada. Isso. Inclusive naquela escala que a gente usa, lembra? É a escala de mal alguma coisa, não sei se é de Malpighi, Malping, vocês me corrijam aí. Que é aquela de visualização na hora de intubar, não tem quando você olha para a boca do paciente. Lindo, Malampate. Que ela varia de 1 a 4, com edema de glote é sempre 4, sempre 4. Pois é, mesmo se eu não conseguir passar a sonda, tem a via aérea cirúrgica também, que pode ser uma opção, né? Cricotomia, né? E lembrar que toda crico, se eu não me engano, são 24 horas para ser transformada numa traqueostomia. Okay. A crico é o acesso da emergência, mas tem que depois o cirurgião vir e fazer a tráqueo direitinho. Perfeito. Eles trazem a crico nessas condutas de suporte inicial. É ter o acesso venoso, fazer os fluidos, tudo mais, e deixar o material preparado para caso precise de uma crico. É porque é o ABCDE do trauma. Toda emergência é ABCDE do trauma. A primeira coisa que ele vai ver é via aérea. Aí, se o paciente chegou já sem conseguir respirar, vai tentar via aérea avançada. Se não conseguir via aérea avançada, ele vai passar a crico mesmo. Isso. E só lembrar que, de acordo com a nova resolução que saiu, agora é XABCDE, porque a gente está muito acostumado bitolado. Isso. Inclusive eu estava isso também, ABCDE. Mas não, XABCDE. Começa agora com exsanguinação. Procura sangramento ativo no paciente, tá ligado? Gente. Mais uma vez eu estou fazendo milagres. Não é isso, macho. André, meus parabéns, de verdade. Você conseguiu manter o padrão de qualidade da aula passada, né? E foi perfeito, cara, perfeito. Simples, direto e com o que é importante. Parabéns de verdade mesmo. Obrigado. E aí, só 3 perguntinhas para todos nós, só para a gente finalizar e tentar estimular um pouco mais o raciocínio clínico e fisiológico também. Quais seriam essas 3 perguntas? A primeira é, por que a primeira droga que eu vou usar é a adrenalina? Tá? Vocês anotam aí, ou a gente responde junto aqui, ou cada um responde, enfim. Por que a primeira droga é a adrenalina? Segunda, de acordo com a padronização semiológica, qual é o tipo de edema que eu vou ter no edema por alergia, né? No edema anafilático. E terceiro, por que não seria interessante fazer o torniquete, como o André falou, que é muito empregado no interior, não é isso, André? Então, conversa de véi. É isso. Então, 3 perguntas pra gente aí, a gente pensar um pouquinho. Se alguém quiser responder, responde. Se não, fica tranquilo também. Mas alguém quer responder? Eu adianto o torniquete aqui logo, pode ser? Vai. É porque, assim, se você deixar o alérgeno ou a toxina circular pelo corpo, ela vai ter efeitos sistêmicos, mas esses efeitos vão ser mais brandos. E, por exemplo, como no acidente com ofídio, se você prender o membro, aquela toxina ali, ele vai acabar sendo muito mais agressivo naquele local, vai causar necrose e você vai perder o membro. Se você deixar a substância circular, os efeitos vão ser sistêmicos e menos graves. Perfeito, Saulo. E aliado ao que Saulo falou, que é a causa principal, tá? Também tem a questão da hipovolemia local. Por quê? Porque eu já vou estar tendo uma perda de sangue para o terceiro espaço de forma abrupta, né? Por isso que eu vou ter uma grande quantidade de edema. Se eu não tenho a circulação do sangue e faço a compressão com torniquete, eu diminuo mais ainda o aporte sanguíneo que não está chegando, porque em vez dele chegar para oxigenar, ele chega para ir para o terceiro espaço.
Então aí eu também vou diminuir a perfusão dos tecidos daquele local, aumentando mais ainda, junto com o que o Saulo falou, os riscos de necrose, tá bom? E perda do membro. Alguém quer responder alguma das outras duas perguntas? Pode ficar à vontade, gente. As meninas também que estão aí podem ficar à vontade, tá bom? A hora de errar é justamente essa. A gente não pode errar na prova de residência. E ainda pode, né? Imagina aqui, que a gente tá só entre estudantes, tá bom? Fiquem à vontade. Meninas, vocês que estão pagando o cardio, vocês sabem o que é débito cardíaco? Certo, eu esperava que algum de vocês ligasse o microfone, mas tudo bem. Como a histamina ela vai causar um efeito vasodilatador, esse efeito vai diminuir a resistência entre as células do endotélio dos vasos, certo? E essa célula, esse endotélio ele vai acabar ficando mais permeável. E o plasma vai acabar extravasando para o terceiro espaço. Como esse plasma extravasa, vai faltar sangue na circulação, não sangue, mas volume, e aí vai diminuir o débito cardíaco. Consequentemente, o coração vai acabar entrando em falência, porque ele não tem o que bombear. Porque esse sangue está todo, esse plasma está todo difundido nos tecidos. Isso, perfeito. E pegando a fala de Saulo e a fala de Vinícius no chat, a gente alia e dá uma resposta só. Na verdade, a adrenalina, ela vai de contra, né, a sua atividade no organismo, ela vai de contra todas as atividades, né, vasovagais e do nervo vago de forma geral, que está acontecendo ali na anafilaxia, tá bom? Por exemplo, eu tenho um broncoespasmo, a minha adrenalina vai causar uma broncodilatação, melhorando a oxigenação, tá bom? Do mesmo jeito, eu tenho vasodilatação, a minha adrenalina vai causar vasoconstrição, para impedir que eu tenha o aumento dessa permeabilidade dos vasos e que saia para o terceiro espaço líquido, entendeu? Ou seja, a adrenalina, de forma inicial, ela vai de contra tudo que está acontecendo no momento. Por isso que ela vai ser a primeira escolha. Tá bom? Sem problema, só. Relaxa. E a terceira pergunta que é com relação ao edema, né? A gente vai ter um edema que ele vai ser inelástico. Bora, Saulo. A gente vai ter um edema que ele vai ser inelástico, né? Vai ser um edema que tem a característica brilhante, tá bom? E ele é um edema que tem cacifo negativo, se eu não me engano, justamente por ser inelástico, tá bom? Essas são umas 3 perguntinhas que a gente fez para ajudar no diálogo. Com relação às meninas, podem ficar tranquilas, tá bom? A gente gosta só de perguntar só pra gente crescer juntos um pouco mais, mas ninguém aqui sabe mais que ninguém, tá bom? E esquecer coisas é muito comum, ter que voltar para rever é muito comum. Então podem ficar tranquilas nesse sentido, tá bom? E não só as meninas, mas o pessoal de forma geral. Beleza? Pessoal, encontro muito proveitoso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa?